Nós tivemos semana passada no Rio de Janeiro, ministramos um seminário lá. Foi realmente algo muito forte. Aconselho os irmãos a assistirem, como vencer o homem exterior. E eu creio, irmãos, que muitas coisas estão acontecendo hoje como sinais para os tempos finais. E o maior desejo do Senhor não é nenhuma placa. O maior desejo de Deus é que o reino dele seja divulgado, porque na verdade Pedro ensina que nós somos esse reino, somos reinos e sacerdócio. Então a intenção de Deus é povoar o céu, não é encher a igreja. E a igreja é a porta para o trabalho. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E o diabo, a gente ministrou esses dias, tomar cuidado com a serpente. O diabo, ele faz um trabalho primeiro, ele quer roubar a imagem de Jesus. Quando o diabo entrou no Éden, foi para roubar a imagem de Deus em Adão. Adão não deixou de ser homem, Adão não morreu, mas ele perdeu a imagem e semelhança de Deus. E essa imagem e semelhança de Deus é que faz com que o homem possa viver a plenitude. Porque quando você entende que você é filho de Deus e que tem a mesma imagem, a mesma semelhança, através do homem interior, através do Espírito de Deus em você, você passa a governar. E a nossa função é revelar para os irmãos. Então, só existe um rei, o rei é Jesus. Para estabelecer o reino é necessário apresentar o rei. O grande problema é que nós vivemos numa geração onde, talvez de forma subliminar, imatura, as pessoas elas tentam levantar os seus próprios reinos. Quando Paulo dizia assim: sede meus imitadores, Paulo revelou o padrão que ele também estabeleceu para a vida dele. Então Paulo dizia: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então se a Martinha fala: sede meu imitador como eu sou de Cristo, eu vou olhar para Martinha, analisar se o caminhar dela é o de Cristo. Se eu não encontro concordância no caminhar da Martinha, isso mexe então com a estrutura da imagem de Deus na minha vida. Então se eu digo que sou cristão, ou se eu digo que sou crente, porque ser cristão não é ser evangélico. Ser cristão é realmente ser discípulo de Cristo. Quando a Bíblia diz que lá em Antioquia, pela primeira vez eles foram chamados de cristãos, e quer dizer pequenos cristos, eles não estavam revelando a identidade de uma igreja, estavam revelando a identidade de um rei, do Cristo, aquele que havia sido pregado. Toda vez que tinha uma reunião, Atos 2:42 diz que eles eram unânimes na doutrina dos apóstolos. Então a primeira coisa que Pedro queria ensinar para cada um dos irmãos que faziam parte de uma reunião é: ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Porque Pedro sempre lembrava quando Jesus perguntou: o que eles dizem que eu sou? Você tem coragem de perguntar para as pessoas que te conhecem quem eles dizem que você é? Tem coragem de chegar no seu prédio, perguntar, pedir para suas filhas ou os filhos, dizer para eles assim: pergunta para lá fora quem eles dizem que eu sou? É lógico, ninguém vai dizer que você é o Cristo, porque Cristo só tem um, graças a Deus, Não, você teria que padecer numa cruz, não é necessário isso. Mas quando você tem a coragem de fazer como Cristo, porque Jesus queria aferir nele mesmo se a mensagem que ele estava anunciando era a mensagem que o Pai queria que ele anunciasse. Jesus não queria sair daquilo que o Senhor falou para ele. Então ele tinha coragem de perguntar: quem eles dizem que eu sou? E aí havia uma certa confusão. Por quê? Porque eles estavam tentando distinguir pela palavra quem era aquele que estava pregando, quem era aquele que estava curando, quem era aquele que estava perdoando, quem era aquele que estava sentando com pecadores, quem é aquele que estava sentando com publicanos, Cadê a Ângela? Falei certo agora?
Eu tenho errado, e a Ângela puxou minha orelha e falou: não é republicano não, republicano é partido, é publicano. Eu falei: ai, então está corrigido aí. Publicano, Jesus sentava com publicano, Jesus sentava com pecador. Quem é esse? Então eles tinham que aferir na palavra. Lucas revela quando escreve a carta dele, o evangelho dele, e também quando está escrevendo o livro de Atos, ele revela que ele fez uma profunda pesquisa a respeito daquilo que Jesus fez, porque Lucas não andou com Cristo fisicamente. Lucas foi discípulo de Paulo. Ele disse: olha, tudo que eles disseram nesse livro é extremamente real. Pode acreditar, pode divulgar para quem você quiser. Tudo que está na palavra é real. Então quando Jesus pergunta: quem eles dizem que eu sou? Eles disseram: olha, eles acham que você é Elias. Por quê? Porque tinha palavra a respeito do espírito de Elias que viria para converter o coração do pai aos filhos. João Batista, que também era uma promessa, só que João Batista já tinha vindo. Qualquer um dos profetas. Nenhum relatório ainda era o relatório daquilo que Jesus queria estabelecer. Aí Jesus pergunta então para os discípulos: ok, eles não estão discernindo a mensagem, ela ainda está um pouco confusa, mas tudo bem, uma hora eles vão entender. Mas e vocês? E aí Pedro já vem, graças a Deus, né, cheio do Espírito, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso mexeu com Jesus. Não posso afirmar, mas pelo momento, né, Jesus deve ter dado uma chapada cheia. Não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas foi o meu Pai. E sobre este fundamento, porque pedra fala sobre fundamento, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Qual é o fundamento então de uma igreja? Cristo. O fundamento da igreja não é uma obra social. O fundamento da igreja não é louvor, o fundamento da igreja não é palavra, o fundamento da igreja não é a obra do homem, o fundamento da igreja é Cristo. Ele é a pedra angular. Então quando Pedro responde isso mexe de uma forma profunda em Jesus, que Jesus ficou no mínimo aleluiado, e disse: olha, não foi nem carne nem sangue que revelou, mas foi o meu Pai. Então vamos comigo aqui para 1 Coríntios capítulo 3, dentro desse pano de fundo. Você pode dizer bem forte: o fundamento é Cristo. Diga: o fundamento não é a minha igreja, o fundamento não é o meu ministério, o fundamento não é a minha função, o fundamento é Cristo. Aleluia. Eu e você precisamos revelar, não é um ministério, não é uma música, não é uma palavra. O que nós precisamos revelar é o fundamento, que é Cristo. Então 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10. Quando Jesus pergunta quem é, quem eles acham, ou o que eles pensam, e que Pedro responde que ele era o Cristo, e todos os apóstolos, todos os discípulos que estavam ali concordaram com Pedro. Então Jesus já entendeu: os 12 vão conseguir estabelecer a verdade. A partir do momento que os 12 que estavam com ele reconheciam que ele era o Cristo, por isso Pedro, entendendo quem era Jesus, falou para ele: olha, você não precisa morrer. Quando Jesus anunciou isso, a palavra que nós ministramos no último domingo, não o penúltimo. No domingo agora foi a Selma, a gente estava no Rio, mas no penúltimo domingo nós ministramos a respeito disso. Pedro agora vai trazer um entendimento que, se você pegar essa verdade para você, seu ministério sempre vai ser pautado numa verdade de Deus, e as pessoas vão reconhecer Cristo em você. Porque Paulo diz assim, 1 Coríntios 3, versículo 10: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Então, o ministério, a sua vida tem um fundamento. Um dia alguém lançou o fundamento no seu coração: Cristo. Nesse dia você recebeu Ele como seu Senhor e Salvador, amém? Agora você tem que construir algo.
E Paulo dizendo, agora não é mais minha responsabilidade, entende o que eu quero dizer? Porque Paulo não poderia ficar todo dia diante das pessoas com quem ele estava anunciando a palavra. Mas ele estava dizendo, agora cada um vai ver como que vai edificar o fundamento, porque ele lançou uma pedra, ele lançou um fundamento. Então todo fundamento é para suportar um edifício. Você pode dizer bem forte, um fundamento suporta uma casa, um sobrado, um prédio e um edifício. Você escolhe, você quer ser uma casa, amém? Você quer ser um sobrado, amém? Você quer ser um prédio, né, pequeno, amém? Você quer ser um edifício, glória a Deus, aleluia. O fundamento precisa ser o quê? Cristo. Aí ele diz assim, porque versículo 11 agora, porque ninguém pode lançar outro fundamento. E aí que muitas vezes as coisas acontecem no meio cristão, porque se tenta lançar um fundamento. Eu tive uma revelação, nas finanças tem que ser assim, você está quebrando o fundamento. Porque quando você vê Abraão dizimando em Melquisedeque, que é o sacerdócio de Cristo, se você tenta mudar isso, você está mexendo num fundamento que é Cristo, porque Melquisedeque é uma figura de Cristo. Então toda vez que você tenta trazer um entendimento seu, uma revelação sua a respeito daquilo que Cristo pregou, você está tentando lançar outro fundamento. E as pessoas vão construir debaixo de um fundamento. Toda construção precisa ter algo para sustentar. Se você for estudar a respeito de qualquer seita, qualquer heresia, da onde ela surgiu? Da onde? Alguém falou aí com meio tímido. Da onde que surgiu? Da palavra. Alguém pega a palavra e crê de uma forma e estabelece o fundamento dele baseado em algo que ele entendeu. Se você interpretar um texto errado, você pode ter um caminhar completamente errado, porque você saiu do fundamento. Na área da construção, tem uma ferramenta chamada prumo. E quem constrói parede também tem eu não lembro o nome, o Beto não está aqui hoje. Não é o esquadro, é tipo é uma guia, mas não é esse nome que eu acho que usa. Você vai fazendo a caída de tijolo, você tem que colocar tipo uma linha, mas tem outro nome. Hã? Que isso, o Roger construiu, hein? Já foi pedreiro, hein? Aí a cerveja. Como é que é o nome? Thaís, que esse nome que o Roger falou ali. É isso aí, gente, é isso aí. Vocês sabem, aleluia. Além de um prumo, ele tem é tipo uma linha, certo? Porque você vai colocando o tijolo. E já teve gente que reparou que mesmo quando colocava o prumo num lugar, mas eles deixavam de colocar esse parâmetro, quando eles iam perceber, tinha tipo uma curvatura. O prumo revelava que a parede, sem ser muita coisa, mas ela ficava, e alguns falavam, né? Alguns pedreiros assim, né? A gente corrige na massa. Mas o dono da obra, se ele chegar lá e ver que a parede está assim, o que ele vai fazer? Vai derrubar. Eles não entenderam, eu vou falar de novo. Hã? Não, é porque essa pecinha, essa linha tem um nome mesmo, é nível mesmo, é para ser nivelada, mas eles não usam o nome de nível, eles usam esse nome que o Tiago e o Roger falaram, que eles já foram servente, pedreiro, mestre de obra, então eles entendem bem. Quando o dono da obra chegava, que ele colocava o prumo, ele sabia que em algum momento eles fizeram do jeito dele, e aí eles tentavam argumentar, põe massa, a gente esconde na massa. E um bom consultor vai dizer, põe massa quando você fizer a sua casa, mas a minha casa ela tem que ser bem edificada. Derruba o muro e faz de novo. É o que Paulo vai ensinar para a gente, já nós vamos perceber. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, qual é? Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornar a obra de cada um, pois o
pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Então, alguém lançou um fundamento em você, amém? Você recebeu uma palavra. E presta bem atenção, irmão. Se um dia você recebeu uma palavra, seja de alguém que ministrando uma palavra você entendeu para você, ou sendo através de um sonho, não sei qual a forma, mas se um dia Deus falou para você que você foi chamado para fazer algo para Ele, Ele vai te cobrar. E não adianta culpar ninguém. Ah, Martinha não deixava eu ser professor de criança. Se você focar num chamado que você nunca vai encontrar na Bíblia, ministério da música, ministério de criança, ministério de adulto, ministério de jovem, ministério de homem, você não vai achar isso na Bíblia. Isso é uma forma que o homem encontrou para tentar criar uma organização. O que Cristo sempre pediu em Mateus 28 foi que você discipulasse pessoas, ensinando elas a ser como você é em Cristo. Por isso Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. O fundamento é Cristo. Se eu compartilho desse fundamento com o Tiago e a Simone, e o Tiago e a Simone acreditam nisso e começam a trabalhar a vida deles, para que Cristo neles seja o fundamento, e eles começam a colocar nesse prédio chamado Cristo as verdades de Deus, para que essas verdades funcionem. A avó Romilda deu um testemunho agora. Eu viajando, o pastor ia viajando, o geral também acho que estava viajando. E aí você lembra quando os discípulos falaram: olha, esse povo está aqui tem alguns dias, como é que eles vão descer? Não tem água, não tem comida aí perto, não tem venda, eles vão morrer de fome. Jesus responde para os discípulos: dá vocês mesmos de comer. Eram 5.000 pessoas, e eles não conseguiram entender, mas o pastor Eduardo entendeu naquele dia. Naquele dia ele entendeu: eu não estou em você, revela que está em você. Se tem alguém endemoniado, vou ligar para o fulano, que eu sei que ele tem um ministério de libertação. Você não tem um espírito, só ele? Tem um fundamento dentro de você, Cristo. E o diabo tem que respeitar esse fundamento chamado Cristo. Quando aqueles jovens em Atos, se eu não me engano, Atos 19, disseram: eu te expulso em nome de Jesus que Paulo prega. Ele não tinha um fundamento dentro dele, ele tinha uma verdade, entrou na mente dele, ele pregou segundo o que ele ouviu. Funciona mesmo aquilo que está em Paulo, funciona mesmo o que está em Pedro, mas maior é o que está tem que estar em você. O fundamento, ele aceita o Espírito Santo, porque ele passa a ser ali como se ele fosse o mestre de obra dentro de você. O Espírito Santo não vai aceitar nenhum material que não seja celestial dentro de você. Por isso que o fogo vem. A forma de Deus aferir em mim e em você se o prédio está sendo bem edificado é o fogo. Por isso quando você levanta assim, como é que fala? Vem queimar, como é que é? Queremos queimar. Irmão, ele vai queimar. Eu fiz uma obra, distribuímos 1.000 cestas. Vem o fogo. Você distribuiu 1.000 cestas para que o nome de Jesus fosse engrandecido, ou para que você fosse engrandecido? Por isso Paulo fala: quem fizer ouro, prata, essas coisas, o fogo vai vir, não vai? Mas graças a Deus, quando passa por isso, fica mais bonito, sim ou não? Agora, quando não tem isso, quando o fogo vem para provar o que está em mim e você. Nós paramos qual versículo? 13, né? Vamos lá, 14. Se permanecer a obra de alguém sobre o fundamento de coisas, receberá galardão, amém? Agora, se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo. Diga aleluia. Todavia, como que através do fogo, não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir, agora presta bem atenção, irmãos, nesse versículo, nessa frase: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá,
porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Então, quando eu trabalho contra o Senhor, quando eu falo mal do Tiago, eu estou destruindo o templo. Quando eu falo mal da Marisol, eu estou destruindo. Quando eu estou impedindo a Rosália de crescer mais em Deus, está destruindo o tabernáculo de Deus. Quando eu invento algo e ponho no coração do Diógenes, eu posso estar destruindo esse templo. E aí Deus vai vir contra essa pessoa. Então, duas formas muito fortes aqui. Primeiro é aquele que se construi algo errado, que aí é palha, feno e madeira, vai sofrer dano, está salvo, aleluia. Ainda que como pelo fogo, é como se o cara chegasse, pastor Zé gosta de brincar, que o cara vai chegar lá e aleluia, cheguei, apagando os fogos. Mas imagina 30 anos dentro da igreja e você descobrir que você construiu feno, palha e madeira. Pastor, como é que eu consigo distinguir? Se você está criando algo para que o seu nome cresça, feno, palha e madeira. Se você está construindo algo para que Jesus cresça, ouro, pratas, pedras preciosas, prata e todo tipo de coisa que o Jesus ama. Jesus o tempo inteiro ele disse: eu vim para revelar o Pai. Jesus não queria glória nenhuma para ele, nenhuma para ele. Então, às vezes tem irmão chateado: porque lá ninguém me honra, porque lá isso, lá porque aquilo, porque a igreja isso, porque a igreja aquilo. E aí agora as pessoas estão se afastando. Eu atendo um monte de gente pela internet. Um monte de gente hoje assiste cultos mais pela internet. Aí quando acontece como hoje, que o pessoal trocou o poste da Equatorial, quebrou o cabo de internet, aí todo mundo fica doido, né? Agora valoriza estar presencial. Mas a gente é da época, irmão, que não tinha esse negócio de internet e as pessoas estavam unidas no culto. Estou preparando para ensinar vocês a respeito de Lucas 14, até aconselho você a estudar. Mas tem de gente se excusando dentro da casa de Deus, é fora do comum. E muitos disso porque o fogo veio, queimou, e ele não discerniu que era feno, palha e madeira. Porque a obra que é eterna, meu irmão, ela não para. E o que nós precisamos aprender é que não é o que você constrói, não é o que é externo. O que você constrói é o que está dentro de você. Se Deus levar você hoje para a Europa, ninguém quis ir. Vou falar de novo. Se Deus levar você hoje para a Europa, pode ser o que for, mas você é filho de Deus, então você nunca está de férias. Onde você estiver, você vai pregar a verdade. Onde você estiver, você pode ter uma pessoa com um problema. Onde você estiver, você pode abençoar alguma pessoa com seu recurso. Onde você estiver, você pode ouvir a voz de Deus e alguma coisa acontecer, porque você estava ali, porque Deus sabia: meu filho está naquele lugar, é o melhor lugar que ele tinha que estar, então agora eu vou usar ele para fazer isso. Porque o seu chamado não é condicionado a quatro paredes, o seu chamado é condicionado à necessidade de Deus. Coloca para mim, filha, Jeremias 1:5. Jeremias 1:5. Ô, leão bonito. Esse leão que o povo arruma é tudo bonito, né? Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Jeremias não tinha como fugir desse chamado, irmão. Agora Jeremias está ouvindo essa palavra de Deus, ele já tinha certa idade, ele não ouviu isso quando ele tinha 1 ano. Quando ele veio, Deus tinha um propósito para ele. Então você não nasceu de forma errada. Quando você nasceu, Deus sabia quem você vai ser. Você não é um erro de Deus, você não é um erro da sociedade.
acontece uma situação, uma senhora, uma moça sofre, né, um atentado sexual, engravida, luta dentro dela, ela ouve uma voz e diz: não tira, e ela tem uma criança. As pessoas vão querer condenar ela, porque o suposto pai seria uma pessoa extremamente rejeitada na sociedade. Mas nada, absolutamente nada, vai fugir do controle de Deus, porque é o Senhor que dá a vida. Não era a escolha, mas quando o Senhor trabalha numa situação como essa, Deus pode dar um legado para uma pessoa como essa, e ela mudar a história no meio onde ela está. E eu já vi pessoas assim, que a mãe decidiu não abortar, e ela cresceu, conheceu Jesus e se tornou uma pessoa formidável a ponto de perdoar o pai, ainda assim que nunca soube quem era o pai. E ela estava ensinando que a respeito de perdão. Passou na internet um homem que ele tentou salvar um monte de crianças, e aí fizeram homenagem para ele, chamaram ele num dia num ginásio, no auditório, e contaram sobre essa história, e ele todo emocionado assim, com a história que estava contando, mas de repente levantou todo mundo, e todas aquelas pessoas que levantaram eram as pessoas que ele tinha salvado do Holocausto. E você vai perguntar para ele: o que se moveu? Ele disse: tinha algo dentro de mim. Ele só respondeu a voz que estava dentro dele, correndo o risco de morrer, correndo o risco de tanta coisa, porque ele estava completamente contrário ao sistema. Ele estava contra as ordens do chefe de Estado. Mas tinha algo dentro dele que dizia assim: salva essas crianças, salva esse povo. E ele obedeceu essa voz e revelou Cristo para um monte de gente. Se nós entendemos o fundamento, e ao invés de buscarmos muita coisa, faz como Paulo diz: ó, busca as coisas do céu, gasta tempo com a palavra, gasta tempo com oração, com adoração, cuidado com a internet. No tempo que não tinha esse tanto de pregação estranha que tem aí, pode tudo, Deus é tudo e você é tudo, não está escrito isso aqui na Bíblia não. Você é tudo, onde está escrito isso? Toda honra e toda glória seja dada a você, não está escrito isso não. Deus não vive sem você, não está escrito isso não. Muito pelo contrário, Paulo está dizendo: olha, veja como você vai construir, o fogo vai vir, e toma cuidado para a sua vida não destruir as pessoas. Porque se Deus tem um plano para o Marcos e alguém interrompe ele com escândalos, com comportamento estranho dentro da igreja, se você é cristão, irmão, o padrão seu é Cristo. Eu não tenho que perguntar Pedro, Tiago e João, eu tenho que dizer palavra: como eu vou viver? Viva como Cristo viveu, porque você tem um fundamento, e o que está dentro de você revela a construção. O homem exterior revela a carne, mas o homem interior revela o Espírito. E Paulo ensina isso, é uma luta da carne contra o Espírito. E foi isso que o diabo fez, foi isso que a serpente fez com Adão. Retirou Adão daquele lugar onde estava tudo pronto. Adão só tinha que pôr a mão naquilo que era dele. O dia que ele perdeu a imagem e semelhança, ele foi e saiu da presença de Deus, e teve que trabalhar, e teve que fazer todo tipo de situação. A vida começou a ficar diferente para Adão. O diabo continua a mesma coisa. O diabo conseguiu convencer 1/3 do céu com um discurso maravilhoso, porque ele convenceu aqueles que serviam o Senhor, que também para eles não tinham. Se você for em Judas, vamos em Judas capítulo, só tem um, né? Judas 1, versículo 6. E os anjos, os que não guardaram o seu estado original, eles perderam isso, não tem mais jeito. Continua? Mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ou seja, aquilo que eles eram
construído por Deus, aquilo que tinha um fundamento, a palavra de Deus que estabeleceu. Ele disse: Deus criou céus e terra. Então quando Deus criou os céus, tudo era perfeito, tudo era conforme a vontade de Deus. Então aqueles anjos, eles tinham que guardar seu domicílio, guardar sua posição, eles tinham que estar diante de Deus, adorando a Deus. E alguém convenceu ele que todos eles podiam ser igual a Deus. A Bíblia diz que o diabo olhou e pensou: eu subirei ao alto e serei como o Altíssimo, eu terei um trono também. Por quê? Porque ele tinha uma essência que parecia com Cristo. Mas quando ele perde isso, a Bíblia diz que ele era formoso, que pisava em todo tipo de pedra maravilhosa, que estava no Éden. Mas quando ele perdeu a presença de Deus, ele se desfigurou. Agora, irmão, Deus lançou fora o diabo e um terço, o fogo veio para eles também. E qual é a forma que eu tenho para guardar o meu lugar em Deus? Diga para esse irmão que está do seu lado: edifica a sua vida. Mais forte, igreja: edifica a sua vida. Outra vez: santifica. Santifica. O que é santificar, irmão? Santificação não é parar de pecar. Santificação é estar mais perto daquele que é santo. Pedro diz: sede santos, porque eu sou santo. Santificação é um processo de vida, é estando na presença dele, porque tem um fundamento. As mulheres que trabalham aqui, pastora Ângela e mais algumas irmãs, trabalham com mesa posta, trabalham com experiência do lar, mulher única, e querem fazer uma mesa arrumadinha para todo mundo. Vai um engraçadinho, uma mostradinha, quando tiver uma dessas mulheres montando a mesa. Vai lá tirar o guardanapo que combina com aquelas mesas e põe um errado. Não cabe naquela mesa. A mulher já vai dar o grito, dizer: opa, por que você pôs isso? Todos os pratos são dessa cor, esse guardanapo não encaixa. Ela vai arrancar aqueles guardanapos e vai colocar aquilo que é daquela mesa. Você não vai colocar, salvo se seja feito assim, você não vai colocar uma xícara branca e um pires preto, salvo se eles forem feitos para serem combinados. Mas quando alguém vai montar uma mesa, ela põe tudo bonitinho, sim ou não? Você vai num casamento desse, você chega lá, tem vários pratos, No casamento da Gabi, chegava lá, eu falei: meu Deus do céu, como é que come aqui? E é tanto tipo de copo, e tanto tipo de prato, e talher. Eu falo, a gente já sabe a regra de fora para dentro. É isso, De fora para dentro. Vai pegando o talher que é pequenininho. Aí alguém sempre fala assim: põe pouquinho, vai mais vezes. Não enche o prato para ficar grandão não, senão todo mundo vai olhar. A gente sabe certas coisas, sim ou não? Mas eu não posso esquecer jamais na minha vida que eu tenho um fundamento. E esse fundamento é Cristo. E as pessoas precisam ver o fundamento. Só que tem um problema, irmão. Quem consegue achar o fundamento desse prédio aqui? Quem consegue achar o fundamento da casa que você mora hoje? Então você só mostra se o fundamento é bom se o externo dessa casa for boa. Eu vou ter que falar de novo. Você só conhece um fundamento se você olha para o externo e vê que a construção é firme. Se você chega numa casa e ela está cheia de infiltração, mofo embaixo, você sabe que tem erro no fundamento, sim ou não? Se você vê a casa toda rachada, você sabe que tem o quê? Erro no fundamento, não foi bem feito. Então a casa não suporta a pressão, então ela vai rachando. E aí você tem uma casa às vezes de 300 metros e a pessoa entra nessa casa. O que mais que eles reparam? Nas rachaduras. Aí sai daquela casa e fala assim: nossa, a casa do fulano está toda rachada. Nossa, não sei como que aquele fulano aguenta, está cheio de mofo naquela casa. Quem já viu isso, irmão? Porque o fundamento ele fica escondido, mas sempre é revelado. Hoje, talvez a gente foi posto à prova em vários lugares, em vários momentos. Você está no Uber, o Uber está lá fazendo gracinha, coisa errada, tentando te enganar, e às vezes você vai mandar ele passear no mato, enquanto o lobo mau não vem. Você não consegue revelar Cristo assim.
Eu já cheguei, aí o Paulo falou: não tem internet. O homem exterior já vem gritando, né? Eu falo: como é que ninguém sabe? Como é que o cara sabe que troca o poste, mas não viu que quebrou? O homem exterior quer gritar, quer saber. Como é que ninguém viu isso? Não, tem um fundamento. O fundamento é Cristo. Quando teve um julgamento de um assassino desse terrível, serial killer, todo mundo querendo: quero que você apodreça no inferno. Chegou um pai e disse assim: olha, eu queria que você morresse da pior forma do mundo, mas eu conheci Jesus, então eu vou fazer o que a palavra me manda. Eu te perdoo. Aquele homem estava fazendo graça com todo mundo, mas quando esse homem disse: eu te perdoo, assustou ele. Como é que é? Eu te perdoo. Porque ele tinha um fundamento. O fogo vem para todo mundo. O que eu estou construindo vai ser revelado. Se você constrói uma casa e aí o telhado não fica bem feito, o Beto atrasou para estar aqui hoje por causa de um telhado numa casa. Aí vem um vento, o que o vento faz? Destelha, sim ou não? Traz prejuízo? É assim que acontece, irmão, quando a gente não entende o que é unidade. Se eu permito que algumas coisas no nosso meio vão ferir o Tiago, ou seja, destelhar, ou romper uma parede, rachar, esse tipo de situação vai machucando a pessoa, e isso vai fazendo que o reino de Deus vá sofrendo dano, porque todas as pessoas dentro da igreja são feridas por homem, nunca foram feridas pelo Espírito Santo, nunca foram feridas por Jesus. E os homens descontam o problema que o homem fez na igreja, que é a de Jesus. Se a gente entendesse o que é ser igreja, irmãos, eu tenho que discernir o que é ser igreja, e tenho que discernir o trabalho do diabo para impedir que a igreja seja igreja. O diabo, ele não ama esse tipo de reunião, porque numa reunião como essa você pode ser completamente transformado, como de fato esse é o sonho de Deus. Porque o ferro com ferro não afia, assim é a unidade do corpo. Tem dia que o Tiago está com o joelho, com a perna, Tiago, que dói o joelho aí, esquerda. Tem dia que a perna do Tiago dói, a esquerda. Aí todo o corpo vai trabalhar. É mais difícil? É mais difícil. O Tiago está entendendo que a perna esquerda está com dificuldade, mas ele precisa se locomover. E a perna não entra em crise, ela não fica: eu não vou não. Ela tem que ir, ainda que ir sofrendo. Então uma parte que é curada, toda parte que é curada do Tiago, trabalha para ajudar a parte que é ferida. Eles não entenderam, vou ter que falar de novo. Toda parte no Tiago que é curada, trabalha para ajudar a parte que está ferida. Assim a igreja tinha que caminhar. A Ana está ferida, a Marisol tem que curar, porque esse é o trabalho de Cristo. Onde Cristo está, se tiverem 2 ou 3 ali no meu nome, eu vou estar. E se alguma coisa pedirem e concordarem em oração, vai acontecer. Olha a força que tem uma igreja, irmão. Agora a igreja não pode dizer: o Tiago está sentindo dor na esquerda, a gente chuta a direita, pronto, agora você está sentindo dor nas 2 pernas, está legal. Não é, esse não é o trabalho. A edificação de Deus é para que aqueles que estão perto de mim possam entender o mesmo caminho que eu estou tomando. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Diga para esse irmão que está do seu lado: você vai ver Cristo em mim. Outra vez: você vai ver Cristo em mim. Coloca para mim Eclesiastes 7:8. Eclesiastes 7:8 diz assim: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Eu passei hoje com a Ângela num lugar e tinha um prédio já pronto.
Acho que é um barracão, né? A gente que tem igreja, todo lugar, toda hora que você vê um barracão, você olha assim, pô, aqui dá uma igreja top, hein? Aleluia. E eu olhei e falei, Ângela, como que a gente não vê isso? A gente não vê a edificação, irmão. Quando você está construindo o fundamento, ninguém vê. Por isso que muitas vezes as pessoas não reconhecem a unção que está em você, porque não está vendo ainda. Está em processo de construção. As pessoas, quando você está em construção, só vê sujeira, tapume. Quando consegue ver aquela plaquinha, quem que é um engenheiro, ainda vai, né? Quem é obra financiada pelo reino de Deus, aí o arquiteto, Espírito Santo, o mestre de obra Jesus. Se tivesse isso era mais fácil, mas não tem, as pessoas não enxergam isso. Mas se você entender que você tem um fundamento e que você pode estabelecer a verdade de Deus nesse fundamento, eles vão ver a obra de Deus na sua vida. E toda vez que alguém consegue contemplar Cristo em uma pessoa, por isso Paulo diz, Cristo em vós, eles vão dizer, poxa, eu tenho esperança. Ah, Deus transformou o Suzano, não prestava, não valia nada, mas eu consigo ver Cristo nele hoje. Então se Deus mudou ele, Ele vai me mudar também. E a partir daquele momento aquele cara vai ser encorajado, aquele irmão vai ser encorajado a entrar no mesmo processo de gastar tempo com Deus. Vai comigo, 1 Coríntios 14. Quem está entendendo, diga amém. Versículo 4. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Sabe, a gente fala muito sobre oração em línguas, irmão, porque não existe nada melhor do que a oração em línguas para ajudar você a edificar. Eu fui para o Rio de Janeiro, irmão, brigando com a minha alma. Fui de carro por questões financeiras, para poder a família ir junto. Uma cidade, todo mundo tem medo. Eu falei, não vou com o meu carro, não sei. Pedi o carro do meu sogro, então eu tive que pedir carro emprestado, fui na Toro dele. Andamos 15 horas na ida. Cedinho já tinha 3 vozes. Vambora! Meu corpo moído, irmão. E eu dizia, meu Deus, vambora, vambora, vambora. Eu campo para a praia. O dia inteiro nessa praia, irmão. Nunca via a Isabela, quando ela tinha 11 anos, se colocasse o pé dela na areia, ela gritava. Ficava brava se a gente tentasse jogar ela da praia. Agora tinha que amarrar uma corda para puxar ela, para ver se conseguia tirar ela da água. E ela e a Giovana o dia inteiro nessa praia. Chegou de noite, quarta-feira, vambora, vambora, vambora. Quarta-feira já começava o congresso, praia. E eu orando em língua, falei, meu Deus, me ajuda. Quinta-feira quase que já deu um grito, gente, eu estou com 55. Sei não, esse pique de vocês, cedinho na praia de novo, ainda foi para Copacabana. E aí Copacabana lotado, e a praia mais braba, e eu tinha que ficar olhando para as meninas o tempo inteiro. O Marcos parece que nunca entrou na água salgada, também não queria sair. Aí junta ele e a Olívia, que a Olívia gosta mais de água do que peixe. E eu falei, meu Deus, amanhã é sexta, eu vou ter que dar um tumé, não dá não. Aí sexta-feira, praia de novo. E aí nesse dia vai todo mundo que estava lá das igrejas para conhecer, foi todo mundo junto, fizemos tipo uma tenda lá. E ministrando quarta, quinta, sexta. Aí eu falei, glória a Deus, sábado a ministração. Aí eu ministrei de manhã, na hora do almoço, reunião com o pastor Ala, fui comprar ingresso, porque a Isabela conseguiu convencer todo mundo que todo mundo tinha que ir assistir um jogo. Aí 3 horas da tarde a gente não tinha almoçado, comprando ingresso. Ministrei de noite também. Pensei, domingo agora acabou. Cedo, bora. Hoje não tem praia, só futebol, não. A gente não pode comer, a gente não pode fazer nada. Tem que sair cedo, pega metrô. E aí quando eu estava sentado ali no jogo, irmão, Deus falou assim, Cristo em vós, a esperança da glória. Ele disse, você conseguiu me revelar muito mais quando você não pregou do que quando você pregou, filho.
porque você serviu. E no meu reino, o maior é aquele que serve. E eu quis questionar com Deus, e Deus falou assim: lembra lá atrás? Não tinha macho que fazia você fazer isso, filho. Você borrava, ficava dentro de um quarto e falava: se vocês quiserem estar aqui a chave do carro, vai lá. Você não fez isso. Você permitiu que eu edificasse em você o meu caráter. Você tem um fundamento, irmão. E as pessoas que estão ao redor de nós precisam conhecer esta casa edificada. Por isso que Paulo diz: olha, Deus vai destruir aqueles que destruírem o templo dele. Porque ninguém, absolutamente ninguém, pode tocar no Espírito de Deus que está em você. O diabo ele vai trabalhar na sua mente, mas o seu espírito está guardado na palavra, o seu espírito está guardado em Deus. E se eu e você entendemos que nós precisamos edificar uma fortaleza, diga bem forte: eu vou construir uma fortaleza. Aleluia! O diabo ele vai tentar parar você, mas vai chegar um momento que ele vai dizer assim: não tem mais jeito, a casa ficou pronta, agora Deus vai usar essa pessoa. Avançar, irmão, é um processo de desgaste emocional, físico, seja o que for. Tem gente que às vezes está numa oração, numa batalha, parece que lutou com o Mike Tyson. Ainda que eu nunca lutei, então eu não sei assim muito como é. E deixa eu dizer, irmão, esse mundo precisa de um povo que conhece a palavra de Deus. O que tem acontecido aí fora, essa divisão que já está, irmão, se a gente não conseguir revelar Cristo, o que vai ser dessa geração? Eu queria que vocês lessem durante a semana Lucas 14, porque ali você vai ver da festa. Nós estabelecemos o Congresso Nacional, vai ser em janeiro, lá em Mãe do Rio, de 15 a 18. E o tema é: quão abençoados são aqueles que comem o pão no reino. Como Deus foi construindo essa verdade dentro de mim, as pessoas estão se excusando de estar comigo para comer na minha mesa, porque os meus filhos não conseguem revelar a minha paternidade. A pressão ela aumenta, porque você precisa comer, você precisa pagar suas contas. Mas está chegando o momento, irmão, que nós precisamos crer de uma forma tão sobrenatural como Elias creu. Quantas pessoas passaram fome quando Elias profetizou que não ia chover e ficou sem chover 3 anos e 6 meses? Quantas pessoas passaram fome? Quantas pessoas foram despejadas da sua casa? Quantas pessoas perderam os seus filhos porque não tinham como pagar suas contas, e os filhos então foram tomados para pagar a conta? E a grande pergunta que o Espírito Santo sempre faz para mim: Ele sabe que você me carrega. Quando eu desço o elevador do prédio e entra uma pessoa, eu fico agoniado para dizer para a pessoa assim: oi, paz, eu sou cristão. Como eu fico desesperado para falar para eles. E para alguns, graças a Deus, a gente já conseguiu se revelar sem precisar falar. E eu moro num prédio que tem um nome chamado Carvalhais de Manre, que é um lugar onde Deus abençoou Abraão. Foi por isso que a gente comprou nesse lugar. O Senhor nos abençoou com meu sogro, minha sogra, e eu falei: esse é o lugar, porque tinha o nome Carvalhais de Manre, o lugar que Deus levou Abraão e estabeleceu tanta coisa no coração dele. A Bíblia tinha Abraão, Isaac e Jacó. E de Jacó até Moisés, irmãos, quantas pessoas não nasceram e foi se perdendo essas coisas, porque Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, e foi parando isso.
As pessoas envolvem tanto hoje com internet, com tanta coisa. Pessoas vão para o culto, e internet, e vendo isso, acompanhando aquilo. Dentro do culto, sabe-se quem, o time que ganhou, o time que perdeu. Dentro do culto, sabe o que está acontecendo. Mas nós estamos na casa do Senhor, e somos templo do Senhor, e o Espírito dele habita em nós. Se o que nós somos como igreja se resume a uma reunião no domingo, nós estamos fracassando. Porque a igreja de segunda precisa ser uma realidade. A igreja de segunda precisa pensar o que o corpo está passando. Quem está com problema financeiro aqui hoje, está tendo muita dificuldade de prestar atenção na palavra. Por quê? Porque está pensando na manhã, em pagar a conta. Quem está com enfermidade está tendo dificuldade. O corpo precisa crescer. E quanto mais eu edifico, porque Paulo diz: quem ora em outras línguas a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Nós não podemos mais nos resumir a encontrar para adorar uma canção, para ouvir uma palavra de ceia, para ouvir uma palavra de oferta, para ouvir uma palavra de encorajamento, nos abraçarmos, e domingo que vem a gente vai se encontrar de novo. Diga para esse irmão que está do seu lado: tem um fundamento aí. Olha para ele sorrindo e fala: tem um fundamento aí. O que você construiu? Diga para ele: você não vai mexer no fundamento, mas o Senhor permite que você construa. Ele vai vir com o fogo dele. O que você construiu? Se o arrebatamento fosse hoje, irmão, como você subiria? O que você estaria carregando nas suas mãos? Fecha teus olhos. Se o Senhor permitir, domingo a gente vai falar sobre Lucas e vai fechar esse entendimento do seu coração. Deus não quer seu emprego, Deus não quer seu dinheiro, Deus não quer seu carro, Deus não quer suas férias, Deus não quer que você viva de uma forma escravizada. Deus quer você por inteiro, porque você pode ser Ele no seu trabalho, na sua empresa. Você pode ser Ele na sua vizinhança. Você pode ser Ele quando você for comprar seus mantimentos num supermercado. E todo avivamento precede de uma limpeza. Todo avivamento precede de perseguição. Avivamento precede de algumas confusões. Então o povo decide: buscarei o Senhor. E esse povo busca o Senhor como nenhuma outra geração buscou. E o Senhor se revela. E as pessoas começam a enxergar Cristo. É aquilo que elas estavam buscando, elas começam a discernir: é isso que eu preciso. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. Aquele que está em Cristo, ele começa a viver a paz. Por isso o Senhor vai usar você para entrar em casas e dizer: que a paz seja convosco. As pessoas vão olhar para você e vão dizer: tem algo diferente em você. E aquilo que o Senhor preparou para você antes da fundação do mundo, porque melhor o final do que o começo. Deus visitava Adão no fim do dia,
Adão tinha o dia inteiro para se arrepender, ou para fazer direito, para refazer. Ele podia se encontrar todos os dias da virada do dia e prestar um bom relatório para o Senhor. Um pai, quando entra na casa e ele vai num quarto do filho e vê bagunçado, ele não fica feliz. Um pai ou uma mãe, quando olha para o filho, meia trocada ou roupa errada, ele vai lá e conserta. Se um pai vê que o filho não está aprendendo e de repente está preocupado, e os amiguinhos na escola estão fazendo já chacota dele, esse pai vai lá resolver o problema, ele arruma um professor. Então, ser edificado é permitir que o Senhor mexa em tudo que está sendo construído em nós. Eu tenho dito para ele: Senhor, pode vir com o teu fogo, Senhor, porque tudo que tem em mim que não foi o Senhor que fez, pode arrancar, eu não quero. Eu quero viver somente a tua vontade, Senhor. Eu quero honrar o teu nome, Senhor. Que o Senhor cresça e eu diminua, Senhor. Que a tua igreja, Senhor, revele a tua presença, Senhor. Que os nossos cultos sejam completamente carregados da tua presença, Pai. Que cada ministério aqui que o Senhor já preparou funcione, Pai. Em cada função, Deus. Que cada chamado tenha a marca do Senhor. E que todos aqueles, ó Pai, que estejam com qualquer um aqui, Senhor, perceba quem Tu és, Senhor. Gera em nós fome e sede, Senhor. Em nome de Jesus, fome da Tua palavra. Em nome de Jesus, sede pelo Teu Espírito, Pai. Que os milagres aconteçam, Senhor. Que os milagres aconteçam, Senhor. Que haja paz no interior de cada um aqui, Senhor. Pois eu só quero estar mais perto. Eu só quero estar mais perto. Eu quero ver Tua face, pois eu só quero estar mais perto, eu só quero estar mais perto, eu quero ver a Tua face. Eu buscarei Tua presença, eu buscarei a Tua face, eu irei ao Teu esconderijo, buscarei Tua presença, eu buscarei a Tua face, eu irei ao Teu esconderijo, pois eu só quero estar mais perto, eu só quero estar mais perto, eu quero ver a Tua face, pois eu só quero estar mais perto, eu só quero estar mais perto, eu quero ver a Tua face.
Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos da Tua presença. Leva mais perto, Deus. Sonda nossos corações. Vê se há algo que não Te agrada. Leva-nos, Senhor. E leva-me mais perto. Leva-me mais perto. Me abraça. Eu preciso de Ti, Deus. E leva-me mais perto. E leva-me mais perto. Me abraça. Habitarei em Tua casa, Senhor. Sim, Deus. Para todo sempre, todo sempre, todo sempre, Deus. Bondade e misericórdia. Só quero queimar. Pode vir o fogo, Deus. E esse é. Vem, Deus. Que aqui dentro. Só quero queimar, só quero queimar. E esse é o meu desejo, de gritar pro mundo inteiro. Que aqui dentro do meu peito só estou trancando a porta, não vou sair tão cedo, até ver Tua glória me tomar por inteiro. Fica aqui no meu secreto. E este é o meu preferido lugar, e não há outro onde eu querer estar. E este é o meu preferido lugar. E este é o meu desejo, de gritar pro mundo inteiro. Vem, Deus! E este é o meu desejo.
Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, Deus. Pode vir, pode vir, pode vir, Deus. Queima toda palha, queima toda madeira, queima todo feno, Deus. Tu estás aqui, tu estás aqui, tu estás aqui neste lugar. Pode vir queimar, pode vir queimar. Levanta tuas mãos para Ele, glorifica o nome dEle, exalta Ele, adora Ele. Se há algo que te prende, vai cair por terra nessa noite, em nome de Jesus. Se há uma ferida em você, vai ser curado nessa noite, em nome de Jesus. Você foi chamado para avançar, você foi chamado para edificar, você foi chamado para revelar uma construção, e essa construção tem um nome, é Cristo. Libera, 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 libera uma unção de Deus fluindo em você. Deixa explodir e flua como um rio furioso, e sopre como o vento e venha como fogo, e flua como um rio furioso, e sopre como o vento e venha como fogo, e venha como fogo. Vem como fogo, Deus. Deixa explodir a unção de Deus. Flui, 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 Deus. Vem como fogo, Deus. Libera, libera, libera as águas do Senhor. Libera as águas do Senhor. Libera as águas do Senhor. Libera a tua unção. Libera a tua unção. Libera a tua unção. Libera, libera, libera. Agora, agora, Deus. Flui, flui, flui. Seja batizado. Novas línguas, novas línguas, novas línguas. Seja batizado no fogo. Deixa fluir. Em Atos eles foram batizados com línguas de fogo, porque aquele fogo provou toda a obra que aqueles homens tinham feito antes de Cristo. Se estabeleceu um novo tempo para aquele povo, e as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Todo dia nós temos uma nova oportunidade de construir as coisas em Deus. Há um perfeito fundamento em cada um de nós. Esse fundamento foi respaldado com o Espírito em cada um de nós, com a palavra de Deus em nós. Você tem todas as ferramentas para edificar a perfeita vontade de Deus na sua vida. Você pode orar em línguas, você pode adorar, você pode meditar, confessar a palavra, você pode ter períodos de jejum. Não desista de ser aquilo que Deus preparou.
Não desista de receber as palavras que Deus já profetizou para você. Paulo disse para Timóteo: Timóteo, combate o combate firmado nas palavras que você recebeu lá atrás, filho. Não desista, diz o Senhor para você nessa noite. Não desista, diz o Senhor para você nessa noite. O meu fogo não vem para te reprovar, o meu fogo vem para queimar aquilo que não é meu, diz o Senhor. Não foge desse fogo. O lugar mais seguro é a presença de Deus. Recebe esse novo tempo. Deixa o fardo para trás, deixa o fardo para trás. Deixa a acusação para trás. Perdoa aqueles que feriram você. Deixa o Espírito arrancar qualquer corda que está te prendendo, porque nada se compara ao amor de Deus. Quando Jesus olha para cima, ele diz: Senhor, ó Pai, por que me abandonaste? E ali ele entregou o Espírito dele. Mas ele voltou para casa. Ele venceu a morte. E de repente lá no céu chega alguém tão diferente. Era tanta glória, tanta autoridade. Era o único que era digno de abrir o livro. Era o único que era digno de abrir o livro. Era o Cordeiro e ao mesmo tempo o leão da tribo de Judá. E ele recebeu o nome que está acima de todo nome. Céus e terra reconheceram: esse é Jesus, é o Filho de Deus. E esse fundamento foi estabelecido em mim e em você. O nosso fundamento não é terreno, ele é celestial. O céu reconhece esse fundamento. Quando você ora em línguas, você não está orando a língua da terra, nem tampouco língua de anjos. Você está orando o idioma do Pai, que Ele criou para Ele e para os filhos. Adore Ele, ore em língua, seja livre. Parte de você já está sentado nos céus, nos lugares celestiais com Cristo. Você é os pés de Cristo nessa terra. E Ele venceu, Ele venceu, Ele venceu. O Cordeiro venceu. O Cordeiro venceu. Te deu vida, te deu autoridade, mudou as suas vestes, mudou a tua mente. Você tem a nova natureza. Glorifica o nome dele, adora ele. Seja livre na presença dele, ele está aqui.
glória a Deus. Glórias ao Cordeiro. Talvez você veio nesse culto com desejo de receber uma oração. Toda a igreja fica adorando, tá? A gente não terminou ainda. Mas se tem alguém que precisa de uma oração, sai do seu lugar, vem aqui na frente. Nós vamos orar com você. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, Deus. Glorificamos o teu santo nome. Os irmãos da Casa de Paz, vem aqui orar, por favor, com eles. Você vai perguntar para eles qual a oração que eles precisam. Orar por eles. Toda a igreja continue adorando ao Senhor. Esse é um tempo de cura para eles. Pergunta qual oração que é para fazer. Assim que ele disser para você por que eles querem oração, você vai orar por eles, amém? Pai, nós te louvamos, te agradecemos por esse momento tão especial da tua presença. Que essa seja uma semana, Pai, onde no nosso tempo com o Senhor você venha trabalhar nos nossos corações. Revela, Senhor, aquilo que não te agrada, para que a gente entre, Senhor, em concordância com o céu a respeito das nossas vidas, ó Pai. E eu declaro, Pai, para a glória do teu santo nome, uma semana sobrenatural para cada um dos irmãos aqui, Senhor. Que eles sejam usados da tua presença com ousadia e intrepidez. Que eles construam, Pai, em nome de Jesus, a tua verdade onde eles estiverem, para a glória do Senhor. Você pode dar um forte aplauso ao Rei da Glória? Que o Senhor te abençoe e te guarde, amém?